Gêneros textuais. Quais são os tipos de gêneros textuais que existem? Quais são os tipos de textos, né, que existem? Se a gente pudesse pegar todos os textos do mundo e classificar eles em uma determinada ordem, como nós classificaríamos? Primeiro, classificaríamos em textos narrativos, ou seja, aqueles que se desenrolam na presença de personagens, com enredo, clímax, né, que é o momento chave, o momento mais tenso da narrativa, tá? Desfecho, né, como acaba. Tá? Então, o primeiro tipo de gênero textual que a gente poderia classificar seria o gênero textual dos textos narrativos, tá? Aqueles que você tem um personagem, seja um herói ou um anti-herói, né? Toda uma trama se desenrolando, como novelas, romances, crônicas, contos, fábulas, lendas e assim por diante. Então, por exemplo, novelas de TV seguem o gênero narrativo, tá bom? Então, a gente pode seguir o gênero narrativo tanto na escrita como na mídia, tá? É um exemplo. As novelas escritas, né, como um exemplo aqui, o Conde de Monte Cristo, tá? Eles são gêneros textuais narrativos, tem personagem, tem toda uma trama, tem um momento de maior tensão, tem um desfecho. Harry Potter, né, o livro, o gênero textual, ele está em toda parte. Em todas as partes você vai poder encontrar gênero textual narrativo, tá certo, pessoal? Então, basicamente, o gênero textual narrativo é aquele que tem um personagem, uma trama, tá? Se desenrola com desfecho e assim por diante. É como se você estivesse contando uma história, tá? Vamos lá. O texto descritivo. São textos cuja única finalidade é informar. Não há tentativa de expressar a opinião ou as emoções do autor do texto. Por exemplo, diário, jornal, revista, currículo, cardápio também, tá? Biografias, lista de compra, estudo científico, boletins meteorológicos. A minha única função é informar. Basicamente é isso. É passar uma informação. Acabou. Não interessa se você vai cumprir com a informação ou não vai, se você foi convencido pela informação ou não foi, e assim por diante. Então, quando é como eu falei na função, né, descritiva lá. Quando o William Bonner sentava na frente da televisão e começava. Hoje, a Coreia do Norte começou, não sei o quê. Ele está sendo descritivo, ele está passando uma sequência de dados para você e ponto final. Não interessa se você foi convencido disso, não interessa se o próprio William Bonner acredita nisso, né? Não interessa, senhores, não interessa, tá? Apenas passando dados. Então, durante a operação foram abordados 24 carros, 67 motocicletas e 93 pessoas a pé. Segundo a PM, não foi encontrada nenhuma situação ilícita ou irregular. A saturação é coordenada pelo Comando de Policiamento da capital e envolve policiais especializados da Força Tática do BOP. Olha, outro exemplo, né, de texto descritivo, também tirado do G1. Tudo bem, senhores? Então é assim que funciona. Note que ninguém falou nada. Não quer saber se você vai acreditar na informação, se você foi convencido por ela. A pessoa que escreveu também não colocou nenhuma opinião. Eu acho que. Não colocou, não teve nada disso. Tá, senhores? O texto descritivo, a função dele é apenas apresentar um dado. Aí vem o próximo texto, que é o dissertativo argumentativo. É uma modalidade de texto cuja finalidade é você expor uma ideia e depois apresentar argumentos que defendam ou critiquem essa ideia que você expôs, tá? Com a finalidade de persuadir o leitor. Tudo bem? Então, artigos científicos, alguns artigos científicos têm editoriais jornalísticos, monografias, né, que é o trabalho de conclusão de curso, enfim, assim por diante. Sua redação de concurso, tá? Então, sua redação de concurso, tem que ser uma redação dissertativa argumentativa, ou seja, no primeiro parágrafo, que é a introdução, você vai expor uma ideia e aí você vai argumentar coisas que critiquem ou aprovem aquela ideia, mas a finalidade é convencer o leitor. Beleza? Texto dissertativo argumentativo. Eu não vou ficar esmiuçando esse texto dissertativo argumentativo, não, porque a gente vai ver isso aí detalhado na aula de redação aos poucos, tá? Então, olha só, na aula de redação eu expus nitidamente como fazer cada coisa, né? Como fazer a redação, o que é impessoalidade. Eu fui batendo, fui fazendo, é como se eu estivesse fazendo uma redação com você que está assistindo minha aula. Então, senhores, pratiquem, tá? Pratiquem redação. Todo santo dia, antes de dormir, faça uma redação. Importante, tá? Se você se propôs a um concurso, tem que se propor a esse desafio também. Bom, texto expositivo. Agora eu vim para expor uma ideia, só que não na intenção de apresentar dados e descrever um fato, né, como descritivo. A ideia é exposta através da conceituação, definição, comparação. Ou seja, eu vim para expor uma ideia. Senhores, essa ideia ela vem de uma maneira mais, como é que se fala?
mais esmiuçada, mais detalhada, ela vem conceituada, ela vem definida, existem comparações, tá? No texto estão palestras, aulas, seminários, conferências, entrevistas, tudo bem? Calma que você vai entender a aplicabilidade disso. Então, senhores, por exemplo, no texto descritivo você expõe fatos e dados, ponto final. William Bonner senta lá e começa a falar, e depois que ele terminou de falar, acabou. Né? Não interessa quem acha o quê. Nos textos expositivos, você cria ferramentas para ensinar o conteúdo. Então, o William Bonner ele não está preocupado se você absorveu a informação ou se você ficou sentado no sofá cochilando. No texto expositivo, a minha preocupação é que você absorva o conteúdo, tá certo? Não necessariamente é convencer você de algo, mas fazer você absorver algo. Vocês estão entendendo? Não? Então vai entender agora. Ó. Durante a operação foram abordados, a gente já viu esse trecho, tá? Isso é um texto descritivo. Apenas apresentei dados e falei o que aconteceu. Ponto final. Agora, olha só esse exemplo de texto expositivo. Como se vê no aqui tem um gráfico, no lado esquerdo tem um gráfico, eu usei um recurso, tá? Isso é muito comum nos textos expositivos, eles usam vários recursos variados, tá? E aqui eu tenho a pirâmide etária do Brasil, tá? Mais atual, né? Que é a de 2010, ou seja, como a população está em termos de idade no Brasil. Como se vê no gráfico, a pirâmide etária sinaliza a janela demográfica vivida pelo país, uma vez que a maioria da população economicamente ativa concentra-se na população jovem, podendo potencializar o mercado. Mas o governo, para isso, deve tornar a juventude mais técnica antes que a janela se feche. Ou seja, lá em cima, no meu texto descritivo, eu apresentei um dado e ponto final. Aqui eu fui muito mais além disso. Eu mostrei um dado, mostrei um gráfico, eu quero fazer você absorver o conceito, né, de janela demográfica. Então, o que é uma janela demográfica? É um momento onde a população economicamente ativa se concentra na população jovem, tá? Ou seja, a massa de trabalho ela é grande, ela é grande, a grande maioria das pessoas que têm capacidade ao trabalho estão economicamente ativas, isso é a característica da janela demográfica, tá bom? E para isso para que essa janela demográfica seja bem aproveitada, a gente tem que tornar a juventude mais técnica, mais profissionalizante e assim por diante, né? Através de faculdades, universidades, FATECs, ETECs, essas escolas técnicas, né? O ensino superior, enfim, tudo isso é para poder fazer o jovem investir em pesquisa, tentar ser empreendedor, ter mais conhecimento e movimentar o mercado e a economia, tá? Então, ou seja, eu apresentei um gráfico, eu fui atrás de fazer você entender a informação, coisa que lá em cima não, eu só expus os dados e pronto, tá certo? Pois bem, olha aqui embaixo, tá? Elefantes, membros da família Elephantidae, mamíferos de grande porte que possuem 3 espécies, 2 africanas e uma asiática. Eu estou conceituando os elefantes. Aqui em cima eu estou conceituando a minha janela demográfica, tá certo? No meu texto descritivo, tá? No caso, vamos voltar aqui em cima, na minha notícia, né, sobre a saturação do comando de policiamento, senhores, eu estou apenas transmitindo dados, tá? Eu não estou conceituando nada. Eu podia muito bem chegar e falar: a saturação é um processo pelo qual você apresenta um grande volume de policiais numa área de pequeno porte, onde você vai realizar estouros de bocas de fumo. Eu podia basicamente conceituar a saturação. Não, eu falei que a saturação é coordenada pelo comando de polícia. Ponto. Não conceituei nada, não fiz comparação nenhuma, não estou nem aí se você aprendeu, se você sabe o que é saturação, quero nem saber se você sabe o que é saturação. Só fui, né? Só fui lançando dados. Aqui embaixo não. Aqui embaixo eu explico tudo direitinho. Inclusive aqui embaixo na parte de elefante também, ó, são membros da família Elephantidae, ou seja, eu conceituo. Essa que é a característica desse tipo de função, tá? É a questão desse tipo de texto expositivo, melhor dizendo. Você conceitua, pessoal, conceitua, tá? Olha aqui embaixo. Apesar de sua importância no equilíbrio ecológico de onde vivem, um estudo recente da universidade apontou que a população de elefantes na África Central diminuiu 63% desde 2001. Texto descritivo. Beleza, acabou, pessoal, tá? Só passei um dado, ó, a quantidade de elefantes diminuiu. Não quero saber se você sabe o que é um elefante, né? Enfim, eu não estou conceituando, não estou comparando, apenas informando um dado. Caiu. Ponto, tá?
Então, a grande característica desse tipo de texto é que ele conceitua as coisas. Existem os textos injuntivos. O que vem a ser os textos injuntivos? São aqueles que têm por finalidade instruir, mas através de uma linguagem simples e objetiva. Não quer expor dados, tá? Ou não quer ensinar conteúdo. É como, né, como a gente faz numa palestra. O objetivo principal do texto é instruir para algo prático, tá bom? Então eu ensino um conteúdo lá em cima, aqui no texto expositivo, eu ensino um conteúdo que basicamente não necessariamente não tem uma aplicação prática, né? Imediata, melhor dizendo. O texto injuntivo não. Ele tem por finalidade apresentar algo que tem uma função prática, imediata. Por exemplo, manual de instruções para bolos. Primeiro passo: misture os 3 ovos, amasse 250 gramas de leite. Eu estou instruindo você a fazer as coisas, tá vendo? Pois é, lá em cima eu conceituo, eu comparo, eu explico, eu ensino. Aqui embaixo não, aqui eu só falo, ó, faça aquilo outro. Tá vendo? Essa que é a diferença. Bata os ingredientes, né? Unte a forma, tá? Assim por diante. Então, bula de remédio é a mesma coisa, eles ensinando, tome remédio, faça isso de 8 a 8 horas, não sei o quê. Essa ordem que ela fica dando para você fazer é a mesma situação, tá? Então, ó, agora você pode comprar pelo site e retirar em nossa loja. Grátis, rápido, fácil, seguro. A propaganda está instruindo você a comprar. Quando isso acontece, né, ela está nessa situação apelativa, dando ordem, ensinando você a fazer as coisas, né, querendo que você faça as coisas, você está num texto injuntivo. Tá bom, pessoal? Em frases, né? Então, por exemplo, né, em frases do nosso dia a dia que a gente acaba usando o texto injuntivo e nem percebe. Vai fazer frio hoje. Leve seu casaco. Está pronto, filho. Venha almoçar. Eu estou emitindo uma ordem, instruindo você a executar uma ordem. Vocês estão entendendo? E essa aula de gêneros textuais, ela está muito relacionada à questão de funções da linguagem que a gente viu. Tudo bem, pessoal? Então, o texto descritivo é característica da função descritiva. Você, para exercer a função descritiva, precisa de um texto descritivo. E assim por diante, tá, pessoal? Vocês compararem os dois conteúdos, vocês vão ver que eles estão relacionados. Então, quando eu falo assim, ó, venha me ver, estou aguardando, é como se eu estivesse emitindo uma ordem, instruindo você a me ver, porque eu estou aguardando. Dobre na esquina e siga até a loja. Tá? Eu estou ensinando você a chegar em algum lugar, instruindo. Então apresentou essa característica, né, de persuasão, de instrução, é meu texto injuntivo. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Brasil acima de tudo.